Você quer mesmo ser constante na sua vida com Deus? Mas assim, quer mesmo? Porque muitas vezes nós não vivemos e não conseguimos aquilo que nós dizemos que queremos, porque no fundo nós não queremos verdadeiramente, nós só estamos falando que desejamos como uma maneira de aliviar a nossa consciência e não precisar lidar com a nossa falta de vontade. Quando nós falamos sobre vida com Deus, nosso relacionamento com o Senhor, é muito fácil nós ficarmos num lugar de defensiva. Quando eu digo, você quer mesmo ter uma vida com Deus? É muito fácil a sua resposta logo de cara ser claro, óbvio que eu quero, e nem ponderar sobre a questão. Isso não acontece só com você, acontece com todo mundo, afinal, quando nós seguimos Jesus, nós desejamos ter uma vida agradável a Jesus. E assumir que muitas vezes nós não temos algum desejo, não estamos fazendo algo correto, não estamos vivendo da maneira que nós deveríamos, de fato, não é algo fácil. Por isso, é muito fácil quando nós falamos sobre vida com Deus, relacionamento com o Senhor, nós irmos para um lugar de eu jamais, eu nunca. Então, para facilitar e a gente não começar nesse lugar de eu jamais, esse vídeo não é para mim, se você está pensando esse vídeo não é para mim, fica aqui que talvez seja um sinal que é para você. Eu quero dar um exemplo que saia totalmente dessa esfera de relacionamento com Deus. Pense em uma pessoa que diz diariamente que ela quer te ver. Ela te escreve todos os dias que quer te ver, que sente sua falta, que ela gosta muito de você, que você é especial para ela, que ela quer tomar um café com você. Mas essa pessoa, mesmo morando na mesma cidade que você, não sendo uma pessoa extremamente ocupada, não sendo uma pessoa que não poderia te encontrar, e você convidando ela reiteradamente para te encontrar, tomar um café ou fazer algo, ela continua dizendo que não consegue, que não pode. E os meses passam, e essa pessoa continua te escrevendo, nossa, como eu gostaria de te encontrar. Mas ela continua não te encontrando, mesmo podendo te encontrar. Qual conclusão você vai chegar? A óbvia conclusão que, no fundo, essa pessoa não quer te ver. Ela simplesmente está falando que ela tem vontade, que ela deseja algo, que ela quer algo que, no fundo, ela não quer. E o mesmo se aplica para o nosso relacionamento com Deus. Se nós dizemos que nós queremos ter uma vida com Deus, ler a Bíblia, orar, mas nós não fizemos nada, as semanas passam, os meses passam e nós não tomamos nenhuma atitude para que esse nosso querer, esse nosso desejo aconteça, no fundo nós não queremos. Se nós não estamos dispostos a abrir mão de algo, passar por um pequeno desconforto para ter aquilo que nós dizemos que desejamos, nós não desejamos. Essa é a verdade. Então alguém que pode ler a Bíblia, que pode orar, que pode estar numa comunidade de fé e opta por não estar e continua dizendo, nossa, eu quero muito ler a Bíblia, eu quero muito orar, é provável que não quer. E essa é uma mentira que muitas pessoas contam para si mesmas, de eu quero, mas eu não consigo, eu quero, mas hoje não deu certo, eu quero, mas... E por que eu sei disso? Porque eu já fui essa pessoa. Eu me converti, conheci Jesus com 11 anos, tem um testemunho em algum lugar desse canal meu, muito antigo, você vai até estranhar as diferenças da minha pessoa, mas enfim, eu me converti então com 11 anos, mas o tempo passou e eu não tinha um hábito de ler a Bíblia, eu li a Bíblia, mas não diariamente. E eu sempre dizia assim, ou no final do ano, ou quando eu falei muitas vezes numa semana, eu sempre dizia, eu não consegui ler a Bíblia, eu não consegui ler a Bíblia, eu não consegui ler a Bíblia. E um dia eu senti uma admoestação tão forte dentro de mim, eu senti o Espírito Santo de fato me dizendo, mentira, para de mentir. E aquilo me chocou. O que eu estava escutando era, não é que você não conseguiu ler a Bíblia, você não quis ler a Bíblia. E a partir daquele momento, a minha visão de fato sobre o meu eu quero ler a Bíblia e não consegui mudou completamente, porque eu percebi que eu era uma mentirosa, porque eu estava falando algo, provavelmente para aliviar minha consciência, dizendo que eu desejava algo que no fim eu não tinha a disposição de mover praticamente um dedo para que acontecesse, então no fim eu era uma mentirosa e eu estava enganando a mim mesma, porque certamente ao Senhor eu não estava enganando. Então é muito fácil nós cairmos nessa mentira que nós contamos para nós mesmos de eu quero, mas eu não consigo, eu quero, mas não foi possível, do que assumirmos a nossa responsabilidade. E aqui eu vou fazer um adendo que eu faço em todos os vídeos que eu falo sobre esse assunto.
Existem sim situações na nossa vida, momentos na nossa vida, em que a nossa relação com o Senhor não é que ela vai mudar, mas ela vai passar talvez por mudanças e ajustes na maneira que ela acontece. Por exemplo, com um bebê recém-nascido, situações quando você está enfermo. Existem situações em que talvez não seja possível que você leia a Bíblia diariamente tanto quanto você gostaria. Então eu estou falando de maneira geral, pessoas que podem e escolhem não, mas dizem que gostariam. E poder também muitas vezes inclui sim fazer sacrifícios. Poder não é somente, é que me sobra todos os dias 1 hora e eu não preciso renunciar nada, eu não preciso abrir mão de nada, eu não preciso nada. Eu já vi todas as minhas séries no Netflix, sobrou 1 hora, então eu posso. Não é disso também que eu tô falando. Vou aproveitar a interrupção para me apresentar. Eu sou Dani Cadore, eu sou teóloga e escritora, e você aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque a gente está sempre conversando sobre Jesus e a palavra por aqui. E eu acredito que existem 3 grandes problemas que nos afetam quando nós não assumimos que nós não estamos querendo aquilo que nós dizemos que queremos. O primeiro deles é que então nós nos enganamos, nós não conseguimos assumir que nós estamos errados. Por quê? Nós nos colocamos nesse lugar muitas vezes de vítima. Eu estou tentando, mas não consigo. Como eu, hoje eu não consegui ler a Bíblia. Não, era mentira. Eu que tinha decidido não ler a Bíblia. Então nós nos colocamos nessa posição de eu quero, eu desejo, não tem nada de errado com a minha ação, não tem nada de errado com os meus desejos, mas é que surgem coisas que me impedem, ao invés de reconhecer os nossos erros. O segundo ponto é que nós ficamos tentando mudar ações antes de nos questionarmos a nossa vontade e buscarmos mudar a nossa vontade. Nós focamos somente no eu preciso ler a Bíblia e acabamos basicamente nos obrigando, ao invés de nós pensarmos, mas o porquê eu não sinto essa vontade? O porquê eu não estou disposto a nenhum sacrifício para que eu consiga ler a Bíblia, para que eu consiga orar? Será que é porque eu ainda não compreendi a importância da palavra? Será que é porque talvez eu tenha algum pecado que eu não quero ser confrontada? Será que é porque eu não quero ser admoestada? Ou porque eu não consigo me concentrar na leitura? O porquê? Quando nós mentimos para nós mesmos, nós não vamos para o porquê da questão. Então nós acabamos basicamente tentando mudar à força nossas ações. E sim, até certo ponto isso é possível, mas nós precisamos compreender que as verdadeiras mudanças, elas também nascem da compreensão da verdade, que vai moldando a maneira que nós agimos. E o terceiro ponto é que nós acabamos culpando as pessoas e as situações, para não admitir que o problema provavelmente está em nós mesmos. Então, eu queria ler a Bíblia, mas eu não tenho a Bíblia de determinada capa com espaço para anotação, então eu não vou ler a Bíblia. Minha situação, culpei a situação. Eu queria ler a Bíblia, mas acabou que em determinado horário uma pessoa me ligou e ficou falando por 3 horas, aí eu não consegui ler a Bíblia. Mas depois você foi e viu Netflix. Eu sempre tô dizendo Netflix, que coisa Netflix. Você foi e viu Netflix. Aí o que acontece é que você está culpando a pessoa, ao invés de assumir que você depois poderia ter ido ler. Então o que eu quero dizer? Quando nós não assumimos que nós de fato não queremos, não tratamos isso como um problema, nós culpamos situações e pessoas e a nossa situação não vai ser resolvida. No vídeo passado eu mencionei um livro que eu tinha terminado de ler, do Tozer. E hoje eu vou mencionar uma frase desse livro que foi o que deu origem à ideia de toda essa nossa conversa. Tozer escreveu assim: o grau de plenitude em qualquer vida é conforme a intensidade do verdadeiro desejo. Temos de Deus tanto quanto realmente desejamos. Se nós somente dizemos que desejamos e não desejamos, nós não iremos nos aproximar do Senhor e nós não iremos experimentar aquilo que nós poderíamos experimentar. A nossa plenitude, ela é correspondente ao desejo que nós temos. Porque o desejo que nós temos também vai nos impulsionar nessa busca pelo que muitas vezes nós só dizemos que queremos, mas não queremos de fato. E é por isso que eu acredito que a pergunta-chave dessa nossa conversa é: o quanto eu realmente estou desejando o Senhor? O quanto eu realmente desejo? E onde você encontra a resposta para o quanto você realmente deseja? Não é diretamente naquilo que você fala, porque como eu mencionei, nós podemos falar que queremos coisas que no fundo nós não queremos. É na maneira que você age, que eu ajo, que nós agimos. As nossas ações, elas vão revelar aquilo que nós desejamos. As nossas ações vão revelar aquilo que está no nosso coração.
As nossas ações vão revelar a nossa inclinação. O que nós fizemos com o nosso tempo revela os nossos desejos. Talvez você me diga, Dani, eu quase não tenho tempo. O que você faz com a pequena porção de tempo que você tem? Aonde você dedica ela? Isso vai revelar o que é mais importante para você e é o que você busca. Sim, é difícil, é duro, eu sei. Talvez você nesse momento está escutando aquilo que eu escutei anos atrás. Mentira, você está mentindo quando diz que quer, porque você não quer. Mas é melhor essa dura verdade do que nós vivermos nos enganando, quando na verdade nós poderíamos assumir a nossa debilidade, assumir a nossa falta de vontade, sondar o nosso coração, procurar os motivos, clamar por socorro ao Senhor, com orações sinceras e súplicas de Deus, coloca a vontade no meu coração, coloca o desejo que eu te ansei. Mas isso somente vai acontecer quando nós assumimos que talvez nós não queremos tanto assim, como nós falamos que queremos. E quando nós percebemos que nós não estamos desejando estar na presença do Senhor, ler a Bíblia e orar como nós gostaríamos, deveríamos, é nós lermos salmos e meditar em todas as vezes que o salmista, ele revela a beleza da palavra, ele revela o quanto ele anseia ao Senhor, o como a presença do Senhor o transforma. Ler salmos é de fato uma experiência de nos maravilharmos como é uma vida aos pés do Senhor, e a segurança, a paz, a transformação e tudo que nós encontramos somente no Senhor, que nos leva a louvar o Senhor. Então, um bom conselho, se eu posso te dar um conselho, é ler salmos, também clamar ao Senhor por vontade de buscar a Ele, vontade de estar na presença dEle, também sondar o seu coração, avaliando o que está guiando a sua vida e o porquê você não sente vontade. Uma das minhas histórias favoritas da palavra, que eu já mencionei diversas vezes, é a de Marta e Maria. Porque ela nos lembra que a melhor parte é e sempre será estar aos pés de Jesus. Eu sou uma pessoa um pouco Marta. Minha tendência é fazer, e fazer muito, e estar sempre fazendo. E todas as vezes que eu me recordo dessa história, eu lembro que muito mais do que eu posso fazer, que essas coisas não necessariamente são ruins, é o momento que eu estou aos pés de Jesus. É o meu relacionamento com o Senhor, é ler a palavra, é orar, é buscar ao Senhor. Que essas são as principais coisas que eu devo buscar, que são as mais importantes, que é a boa parte, que é a melhor escolha. E eu também quero te lembrar dessa história. Nesse vídeo eu compartilho sobre Marta e Maria, a importância de nós colocarmos as primeiras coisas em primeiro lugar. Então clica aqui, nós vamos continuar nossa conversa nesse vídeo. E também já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, curte, comenta, nem se for um coração, porque assim você ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas. E eu te encontro aqui.